Bom dia, irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja com todas. Amém? Nós vamos começar a lição. Hoje nós vamos ter um estudo avulso. Nós terminamos os nossos estudos nos 10 mandamentos, acho que faz 15 dias. E aí eu ainda não escolhi uma série para nós estudarmos, mas já que nós estamos no mês de junho, eu decidi trazer um estudo avulso sobre uma questão que sempre desperta a curiosidade e dúvidas, né? Sobre o modo como proceder entre nós, cristãos, principalmente protestantes. O mês de junho é o mês das festas juninas. E aí sempre a gente encontra as pessoas perguntando: o crente pode participar? Nós percebemos que há todo um adereço do qual a sociedade se veste. Ali as bandeirinhas que não me deixam mentir, as comidas típicas e tal. E como nós associamos toda a cultura em torno das festas juninas a um calendário, a uma festa que é dedicada a um santo, né, que é São João. Então sempre surge a dúvida sobre o modo como nós podemos ou se nós não podemos participar disso. E por mais que nós queiramos fugir da pergunta a ser respondida, ela vem até nós. Porque vocês têm filhos, colocam os filhos na escola e no mês de junho tem a festa que tem quadrilha. E aí, pode participar? Não pode? Então já faz um tempo que eu queria falar sobre esse assunto. Eu já toquei nele, assim, longitudinalmente em algumas ocasiões, mas eu pensei que agora seria uma ocasião propícia para nós falarmos especificamente sobre esse assunto, tá bom? Então eu gostaria que vocês participassem, com certeza surgirão perguntas, mas nós vamos então percorrer aí um caminho para tentar responder a essa pergunta. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãs? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do verso 30 até o capítulo 11, verso 1. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo número 10, a partir do versículo 30 até o capítulo 11, versículo número 1. Vamos ler de forma alternada. Eu lerei o versículo 30, as irmãs 31 e assim em diante, até o capítulo 11, verso 1. 1 Coríntios 10, verso 30, até capítulo 11, verso 1. Dá mais algum tempo? Podemos ler? Todos encontraram? Vamos ler de forma alternada. Se eu participo com a ação de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Não buscando o meu próprio interesse, mas os outros para que sejam salvos. Vamos ler todos? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém. Vamos fazer uma oração de intercessão pela lição dessa manhã. Vou convidar a nossa irmã Natália para fazer uma oração audível de petição pela lição. Amém. Então, mas como nós dissemos, nós vamos tratar hoje do relacionamento entre o cristão, da nossa perspectiva protestante, obviamente, e as festas juninas. Eu coloquei essa foto aí que é um verdadeiro objeto de tentação para nós, né? Todas as comidas aí para simbolizar o tema. Bem, mas nós vamos seguir 3 passos nessa manhã para tentar responder as dúvidas que nós podemos ter sobre o relacionamento entre o crente e as festas juninas. Primeiro nós vamos ver um pouco difícil de ver isso. Leia o pensamento, ao contrário. Está um pouco difícil de ver, mas nós vamos ver primeiro a história e o significado da festa chamada de Festa de São João, seu surgimento, as modificações e o significado que ela tem na cultura antiga e hoje. Depois nós vamos entender um pouco do que é que Paulo falou entre os capítulos 8 a 10. Nós vamos no finalzinho do capítulo 10 aqui,
da sua primeira carta aos Coríntios, porque esse é o texto mais aproximado da questão que nós estamos tratando aqui. A questão ética mais próxima do nosso relacionamento com as chamadas festas pagãs é o que Paulo trata nesse capítulo. Nós vamos tentar entender o que ele diz ali, para no final, então, compararmos o que Paulo ensina com a situação que nós vivemos hoje e vamos tentar responder aí algumas perguntas baseadas no ensino do apóstolo Paulo. Tá bom? Então, nós vamos seguir esses 3 passos no dia de hoje. Tá certo? Quem quiser falar, pode ficar à vontade. Então, primeiro, nós vamos falar um pouco sobre a história e o significado da festa de São João, e eu já coloquei uma palavra adicional aí, porque o feriado do dia 24 de junho é em referência a São João Batista. Então, essa é a primeira coisa que você precisa já entender. Se até hoje você pensava que o João em questão é o apóstolo João, saiba que não é isso. O feriado de São João diz respeito a João Batista, o primo de Jesus Cristo. O dia de São João Apóstolo é 27 de dezembro, se eu não estiver enganado, esse é o dia que foi dedicado a ele. Então, aí você tem uma pintura da figura que se supõe ser João Batista, e depois eu vou comentar alguns elementos que a gente pode encontrar na pintura e que foram adicionados ao próprio feriado, à festa que durante a história foi dedicada a ele. Então veja, o que é esse feriado? Ele comemora historicamente o nascimento do último profeta do Antigo Testamento, que é João Batista, o primo de Jesus Cristo. João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo. João Batista era filho de, quem lembra? Isabel, que era prima de Maria. Então ele nasce 6 meses antes de Jesus Cristo, e é por isso que a sociedade comemora o dia de São João Batista no dia 24 de junho. 6 meses depois é que data? 24 de dezembro, o dia do nascimento de Cristo. Então a razão pela qual o dia de São João Batista é 24 de junho é essa, porque João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus Cristo, tá certo? Bom, nós temos indícios de que os cristãos, ou grupos de cristãos, já comemoravam essa data desde pelo menos o século IV da era cristã. Então nós estamos no século XXI. Há indícios, há registros de que já no século IV, nos anos 300 e alguma coisa, alguns grupos cristãos, pelo menos, já faziam algum tipo de comemoração ou referência à data em que se supunha que João Batista tinha nascido. Aqui a gente já percebe uma coisa: o feriado, ou a data, ou a comemoração em si, é muito, muito, muito antiga. Quase tão antiga quanto as próprias comemorações das datas da vida de Cristo. Seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição, tá certo? Muito bem, o que aconteceu? À medida em que o cristianismo foi se espalhando pela Europa, isso a partir do século II, III, IV, V, esse feriado de São João, ele começou a substituir uma festa junina, ou seja, uma festa que acontecia também no mês de junho, porém uma festa pagã, que era chamada de solstício de verão. Você deve saber que as estações do ano são invertidas em relação ao hemisfério norte com o hemisfério sul com o hemisfério norte. Por exemplo, nós estamos agora em que estação do ano aqui no nosso país? Inverno, né? 21 de junho agora começa o inverno. No hemisfério norte é o contrário. Quando aqui é inverno, lá é verão e vice-versa. Tanto é que as férias do meio do ano são chamadas de férias de verão. Então, no hemisfério norte, onde fica a Europa, essa época do ano, mês de junho, é a estação do verão. E havia, então, essa festa chamada de solstício de verão. Então, à medida em que o cristianismo começou a crescer pela Europa, essa festa, que acontecia na mesma época da festa do solstício de verão, começou a substituir a festa pagã. E o resultado disso é que alguns elementos que haviam na festa pagã, na festa não cristã, começaram a ser adicionados ao feriado chamado de São João. E aqui vem algumas informações que talvez você não saiba. Alguns costumes que nós pensamos que são brasileiros, que são até mesmo nordestinos, que são da nossa região, na verdade são muito antigos e vieram da Europa, dessa festa que era o solstício de verão. Há muita obscuridade sobre a origem de muita coisa, a gente está falando de eventos muito antigos. Mas é sabido, por exemplo, que, eu vou colocar aí, certos elementos da festa pagã continuaram a ser praticados após a cristianização, como, por exemplo, acender fogueiras e as quadrilhas. O costume de se acender fogueiras no mês de junho não vem da nossa região.
Muito embora a gente associe com a nossa região. Muito, eu suponho, porque como o mês de junho acontece no inverno, então a fogueira foi uma ótima ideia, né? Por ser no inverno. Mas o costume não vem daí. Vem, muito provavelmente, da França ou da Europa, isso do século VII, século VI, por aí. Existem muitas suposições de como esse costume de acender-se fogueiras no mês de junho apareceu. Alguns vão dizer, por exemplo, que alguns povos britânicos adoravam seus deuses soltando fogos de artifício. E aí você vê que é daí que vem o costume de se soltar fogos no mês de junho, tá certo? A própria dança de quadrilha também, ela não vem do feriado brasileiro, mas ela também vem desse período antigo na Europa. E com o tempo, esses elementos, então, vocês estão me acompanhando aqui? Esses elementos que faziam parte da festa pagã, à medida que o cristianismo cresceu e a festa de São João começou a substituir a festa pagã, alguns elementos da festa pagã começaram a ser associados ao feriado do nascimento de São João. Por exemplo, você percebe que na imagem, na pintura que eu coloquei ali, é possível perceber que atrás da cabeça da figura que se supõe ser João Batista, você nota que, por exemplo, ele carrega um livro ali. A ideia é que ele tem a mesma pregação do Antigo Testamento, porque João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Mas ele que atrás da cabeça dele ali há um grande sol, ou a gente poderia dizer uma grande fogueira. Então começou-se a associar a ideia de fogueira a São João, porque a ideia de que como ele foi chamado para prefigurar o Cristo, né, para aplanar as veredas de Jesus Cristo, como os próprios profetas dizem, ele seria aquele que joga luz sobre Cristo, para que Cristo seja visto, uma fogueira que alumia a figura de Cristo. Alguns mitos começaram a surgir, por exemplo, isso não é confirmado pela Escritura, muito provavelmente é um mito por causa dessa festa. Algumas pessoas começaram a acreditar que no dia em que João Batista nasceu, Isabel teria acendido uma fogueira para que Maria visse de longe e soubesse da notícia de que João Batista havia nascido. Alguns mitos começaram a surgir no sentido de que no dia em que João Batista nasceu, muitas pessoas acenderam fogueiras em comemoração. Essas coisas não são confirmadas, mas provavelmente elas vêm então desses elementos da festa pagã que começaram a ser associados a João Batista. Perceba que no colo ele tem ali um pequeno cordeiro. Estão conseguindo ver isso? Ele tem uma pequena ovelha ali no colo. A simbologia é a de que João Batista, em certo sentido, é aquele que apresenta o cordeiro. A frase mais famosa dele é quando ele olha para Cristo e diz o quê? Este é o cordeiro do mundo. Então a arte cristã começou a representar a figura de João Batista como sendo esse que lançava luz sobre Cristo, aquele que apresentou o cordeiro, fechando as portas do Antigo Testamento e abrindo-as do Novo. Então, esses elementos da festa pagã foram, entre muitas aspas, cristianizados. Mas eles vêm daí, tá certo? Os costumes brasileiros nas festas juninas são bem poucos. Não tem a ver com as fogueiras, nem com as danças, elas vêm da Europa, tá certo? Então, a partir do século VIII, então veja, a festa de São João ela já existia antes, desde o século IV. Os cristãos, alguns, comemoravam o nascimento de João Batista como um evento importante da história da redenção. Essa festa começou a receber elementos do paganismo, da festa pagã, porque ela acontecia no mesmo período do solstício de verão. E para agravar a situação, a partir do século VIII, a festa de São João passou a envolver a veneração de João Batista. Por que eu coloco aqui o século VIII? Porque no século VIII você teve alguns concílios na igreja que decidiram, concílios católicos, que os santos sim deveriam ser venerados, eles e suas imagens. Então, a partir desse momento, é que a antiga festa de São João, que era apenas guarde bem isso, era somente uma comemoração do nascimento de João Batista, ela passou a ser uma festa em dedicação a ele, uma festa de veneração e de culto a ele, ao criado santo João Batista. E não apenas ele, mas alguns outros santos também ficaram em torno aí da festa de São João. Vocês devem até saber alguns. Pertinho ali do dia de São João, você tem o dia de Santo Antônio, o dia de São Pedro, e você tem ainda referências a Cosme e Damião. Então, com o tempo, à medida que a Idade Média avançou, o que era apenas uma comemoração do nascimento de João Batista, 6 meses antes do nascimento de Cristo, passou a se tornar realmente uma festa idólatra, tá certo? Uma festa que envolvia a veneração do santo criado em torno de João Batista e outras figuras que se supunham ser santos medianeiros. E aí, muito tempo depois,
o nosso país é colonizado por católicos romanos, por europeus, e a festa é trazida para cá. Por alguma razão que a gente não sabe dizer, a pesquisa que eu fiz, eu não pesquisei muito, mas não se sabe dizer por que a festa só colou mais nos interiores. Palpite meu, porque é mais fácil fazer fogueira no interior. É mais difícil fazer na capital. Não tem tanto, nas grandes cidades não tem tanto clima para isso. Mas por alguma razão a festa acabou pegando apenas nos interiores. E aí os elementos brasileiros da festa foram adicionados ao costume. Então, veja, o São João não é um feriado brasileiro, tá certo? Ao contrário do que muitas pessoas pensam. Mas a cultura brasileira adicionou alguns costumes a esses que já haviam. Quais? Principalmente as comidas típicas. As comidas típicas de São João, aí sim, é um costume, é uma adição brasileira. Principalmente as comidas derivadas do milho. O milho preparado de diferentes formas. Porque no mês de junho, exatamente, nesse período, é o mês em que se colhe o milho. Por exemplo, nesse mês de junho agora, o pessoal lá em arrancação, muitos deles plantam milho, e aí eles esperam colher, vender, lucrar. Eles até dizem assim, se a gente lucrar, a gente faz a festa. E aí, isso já foi, né? Algumas pessoas são convidadas, a gente vai para lá, e é milho até umas horas, viu? Então, como o mês de junho conflui com a colheita do milho, os derivados do milho acabaram sendo adicionados a todo esse costume de São João, e a comida também passou, em muitos casos, a ser oferecida a São João. Oi? Mas a festa da colheita na Bíblia é a que termina com Pentecostes. É um pouco antes do mês de junho. Pentecostes foi a coisa de 2 domingos, eu acho. Foi final de maio. O período é parecido, mas não é exatamente a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa, tá certo? Então, entenderam até aqui? Como o feriado surgiu, quais foram as modificações que ele sofreu e como ele foi recebido no Brasil. Está claro até aqui, irmãos? Está dando para entender todo mundo? Então, do que a gente viu até aqui, nós já podemos chegar a 2 conclusões. A gente já pode fazer 2 primeiras conclusões sobre a história do feriado de São João. Vou chamar assim porque é como ele é conhecido, tá certo? Primeiro, preste atenção nisso aí, ó. Como originalmente concebido, ou seja, lá no começo, o feriado não possuía nada de imoral, desde que não obrigatório, já que não era comemorado em dedicação a João Batista, mas apenas em referência a ele, ao seu nascimento. Vocês entenderam o que eu coloquei aqui? Quando começou, não havia nada de errado. Desde que você observe uma coisa, ele não deveria ser obrigatório. Qual é a única festa para nós reformados? Qual é a única festa que para nós, festa religiosa, que para nós é obrigatória? Não. Não, porque eu sei o que você quis dizer com Páscoa. É o domingo. Eu sei que a ceia é a nova Páscoa, e a ceia acontece no domingo, mas você quis dizer a comemoração da ressurreição de Cristo. Ela não é obrigatória. Não há. É na ceia. Entenderam isso? A única festa obrigatória para nós é o domingo, que substitui o sábado, que está nos 10 mandamentos. Tá certo? Nenhuma outra festa para nós é obrigatória. O nascimento de Cristo são costumes, são tradições, não são proibidas, mas não são ordenadas. Ninguém pode ser. Paulo diz assim: ninguém vos julgue por dia, ou festa, ou lua nova, ou sábados. Então, nenhuma dessas festas são obrigatórias. Então, não era obrigatório e não era dedicado a João Batista. No começo, quando os cristãos comemoravam o dia de São João, não havia petições a João Batista, não havia ofertas a ele. Era apenas uma comemoração em referência a ele, não dedicada a ele. Entenderam o que eu disse aqui? E por que se comemorava esse dia? Porque entende-se que esse é um evento importante da história da redenção. O nascimento de João Batista é um evento importante da redenção. Ele não é central para a nossa salvação. Os eventos centrais para a nossa salvação são aqueles relacionados à vida e obra de Cristo. Mas o evento nascimento de João Batista é importante. Veja, para que Cristo viesse. Veja, na ceia, Jesus disse algo muito importante. Ele disse assim: este é o sangue da... Diga aí. Nova aliança. Por que ele diz nova? Ele pressupõe o encerramento da antiga. E quem foi que encerrou a antiga? João Batista. Para que Cristo viesse, a antiga ordem dos profetas tinha que ser encerrada em João Batista.
Tá certo? Tinha que ser encerrada nele. De modo que se ele não aparecesse, cumprindo as profecias de Malaquias, de Isaías, o Cristo não poderia aparecer como uma figura pública. Então, esse é um evento que tem a sua importância. Ele não é central, mas ele tem a sua importância. E no começo, os cristãos apenas faziam uma festa ou uma comemoração em referência a isso, mas não uma festa dedicada à figura dele. Por isso, no começo, não havia nada de errado. Você diz assim, porque isso parece estranho para nós, mas nós fazemos isso. Por exemplo, em 2019, alguns de vocês aqui talvez tenham ido lá para Canhotinho, nós fomos para um culto lá em 2019, comemorar o quê? 100 anos da morte do Dr. Butler. Teve culto lá de 100 anos de Canhotinho. Aí nós estamos comemorando um fato que, para a nossa história aqui local, é importante. Então, no começo, era isso que os cristãos faziam. Não havia nada de errado, desde que não fosse obrigatório. Então, essa é a primeira conclusão que nós chegamos. Em si, na Gênesis, como foi praticada primeiro, não havia nada de errado com a comemoração do dia de São João. Entretanto, e esse aqui é um ponto que muitas vezes as pessoas não querem considerar. Entretanto, ao longo da história, essa festa, quando entrou em contato com o paganismo, os costumes que foram importados, e com a veneração dos santos, esse é o principal ponto. Veja, à medida que essa festa, que era inocente no começo, foi influenciada, primeiro, pelo paganismo, segundo, pela institucionalização da veneração dos santos, ela se tornou inegavelmente uma festa idólatra. Ao menos no nível da cultura geral popular. Então, aqui já são duas conclusões que nós chegamos. Originalmente, havia problema com a festa de São João? Nem. Porque não era dedicada a ele, não envolvia preces a ele, era apenas em referência, nem mesmo a ele, mas ao seu nascimento, ao modo como Deus cumpriu a promessa do Antigo Testamento. Mas, com o tempo, ela se tornou inegavelmente uma festa idólatra. E foi assim que nós recebemos essa festa da cultura popular. Nós conhecemos a festa de São João como uma festa, principalmente nos interiores, nos rincões mais interioranos do Brasil, ela é uma festa que envolve não apenas a lembrança do nascimento de João Batista. Na verdade, eu suspeito que a maioria dos católicos nem sabe que a referência é ao nascimento. Ou seja, a festa de fato é dedicada agora a ele. A ele, ao santo, perfeito, a música. Ao santo. Então, ela se tornou idólatra com o tempo. Está claro até aqui, irmãs? Veja que a coisa começa simples, complica, volta a ser simples e no final vai terminar complicado. Não se preocupe, não. Não se preocupe, não, que vocês vão sair daqui com mais dúvidas do que entraram. Mas, assim, só para mostrar que o pano de fundo é esse. No começo não havia nenhum problema. O tempo tornou a festa, para o catolicismo popular, idólatra. Igor, pode falar. O forró, shot, baiano, e foram elementos também colocados nessa festa, tem origem africana. Muitas vezes tem gente que não sabe isso também. Vê o forró, vê esse ritmo. Então, veja, essa festa do São João, né? A festa religiosa do nascimento de João Batista, pegou elementos populares do Brasil. Então, pega também até de outra cultura, de outro povo, que é os africanos. Então, shot, baiano, forró. Se você olhar a história mesmo do fato, vem dos africanos desse Exatamente. dessa música. E adentrou ao São João. Perfeito. Então, vejam, se o nosso estudo terminasse aqui, ele seria muito fácil responder às dúvidas que nós temos. Porque, veja, se a gente terminasse aqui, o slide 4, e dissesse assim, o crente pode participar, a resposta aqui seria muito fácil. Nós diríamos assim, se a festa ainda fosse como no ponto 1, sim. Mas como ela se tornou o ponto 2, não pode, porque é uma festa idólatra em todo o seu sentido. O problema é que nós temos um fator complicador em relação a isso que nós falamos até aqui. Então, existe um fator complicador. Essa imagem aí é de uma fogueira de São João na Noruega, a altura. Existe um fator complicador, e eu vou citar aqui o reverendo Augusto Nicodemos Lopes, e num texto antigo dele, em que ele fala sobre essa questão, e ele vai dizer que existe. Originalmente a questão era simples, era certo, se tornou idólatra,
Mas mesmo assim, depois disso, ainda há um fator complicador. Veja o que ele diz. Se essas festividades tivessem somente um caráter religioso e fossem celebradas dentro das igrejas como se fossem parte das atividades dos católicos, não haveria qualquer dúvida quanto à pergunta: pode um evangélico participar? Veja o que ele está dizendo aqui. Se nós estivéssemos no ponto 2 puro, se o feriado de São João fosse só e somente uma festa religiosa dedicada ao santo dentro das igrejas católicas, a pergunta: um crente pode participar? Seria fácil de responder. A resposta seria não. Nós não podemos nos associar a culto idólatra. O problema é o que ele vai dizer agora. Acontece que as festas juninas foram absorvidas em grande parte pela cultura brasileira, de maneira que em muitos lugares já perdeu o caráter de festa religiosa. Para muitos, é apenas uma festa onde acendem-se fogueiras, come-se milho preparado de diferentes maneiras e soltam-se fogos de artifício, sem menção do santo e sem orações ou rezas feitas a ele. Perceberam qual é o problema que ele levanta aqui? O problema é que, com a secularização da sociedade, essa festa, que era religiosa e idólatra, se tornou assim, ela ganhou muito de um caráter meramente cultural e secular. É claro que Augusto Nicodemos fala isso a partir do ponto de alguém que viveu a vida inteira na capital. Né? Se ele vivesse no interior, ele teria talvez uma percepção um pouco diferente. Mas mesmo aqui no interior, você percebe que há muitas pessoas que adotam os costumes sociais, culturais, bandeira, forró, milho, camisa xadrez, sem a adoção dos elementos religiosos. Você vai encontrar muito isso. Onde? Escolas, às vezes, comemorações de trabalho, né? Essas confrarias que os trabalhos fazem. Então, o grande problema é que, quando nós olhamos para o feriado ou para as festas juninas, vou chamar dessa forma agora, nós percebemos que ela não é mais puramente religiosa, mas ela é um misto de religião em muitos ambientes e apenas cultura em outros. O grande problema é esse. Por isso que a pergunta é difícil de ser respondida, porque você ainda vai encontrar ambientes em que o conteúdo da festa junina é majoritariamente religioso. Exemplo, a quermesse, óbvio. Você vai encontrar elementos em que o conteúdo da festa junina é misto. Às vezes você chega num lugar, tá lá, a bandeirinha e tal. Daqui a pouco você olha, tem um adesivinho com a foto de São João, João Batista. Então, é um elemento misto. E você vai encontrar outros ambientes em que é tão somente cultural social. Esse é um elemento complicado. Por isso que não é fácil. Pelo menos não é tão fácil quanto nós gostaríamos que fosse. Já vou dizer uma coisa, não tem resposta fácil. Eu, sinceramente, não gosto de resposta simplista para algumas coisas. Se nós estivéssemos aqui no ponto 2, a resposta era simples. Não pode. Não pode em hipótese alguma. O problema é que a secularização da sociedade fez com que o elemento meramente cultural e social se misturasse ao religioso. Você vê em Recife, por exemplo, em grandes cidades, o elemento religioso praticamente se perdeu. A festa junina não passa de forró, milho, pé de moleque, coisas assim. Por isso, a resposta se torna um pouco mais difícil para a pergunta do nosso envolvimento com os elementos juninos. Por isso, está claro até aqui? Por isso é que nós precisamos, então, recorrer ao que Paulo ensina em 1 Coríntios 8 a 10. Então, eu peço que você mantenha a Bíblia aberta aí para nós analisar. Nós não vamos expor o texto, mas nós vamos olhar para alguns detalhes do texto aqui, do que Paulo ensina. Está ali a imagem de Paulo preocupado com sua pena, pensando no que vai escrever. Então, Paulo vai tratar de um problema semelhante na cidade de Corinto, entre os capítulos 8 e 10 da sua primeira carta. Qual era o contexto? Acompanhe aqui. Paulo está tentando responder sobre a questão da participação dos cristãos coríntios nos festivais pagãos, faltou esse ali, daquela cidade, e sobre o consumo de carnes sacrificadas a ídolos. Olha aí o capítulo 8, verso 1. Paulo começa dizendo assim: muito se refere às coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, ele está falando de uma questão que chegou a ele. Provavelmente os coríntios mandaram uma carta perguntando sobre isso. Ele vai dizer assim: sobre isso, agora eu vou falar. Capítulo 10, verso 14. Olha agora aí. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Então, parece que Paulo aqui, nesses 3 capítulos, principalmente capítulo 8 e capítulo 10, ele está respondendo a perguntas que os coríntios fizeram sobre 2 questões. Primeiro, se eles poderiam
participar de festivais pagãos na cidade de Corinto, a gente vai entender isso daqui a pouco. Segundo, se era lícito ou não consumir alimento, carnes, que os coríntios sabiam que primeiro haviam sido sacrificadas, dedicadas a ídolos, ao deus Apolo, ao deus Afrodite, que tinham templos na cidade de Corinto. Então, o assunto é esse, tá certo? De pronto, nós precisamos entender uma coisa. A questão que Paulo vai responder aqui, e essa é a nossa questão, não tem nada a ver, Paulo não está falando aqui, ele não admite, ele não está falando de algum envolvimento real com o ídolo. Veja, Paulo vai deixar uma coisa muito clara aqui, nós vamos olhar os versículos. Paulo vai dizer assim, olha, o problema não é o ídolo, porque o ídolo de si mesmo não é nada. O problema é como as pessoas vão ler a nossa postura. Não tem a ver com o ídolo. Veja o que Paulo diz aí, capítulo 8, versos 4 a 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo é o que, irmãs, diga aí, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. O ídolo não existe. Prosseguindo, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Paulo está dizendo, olha, a questão aqui não é que vocês vão se tornar devotos de um ídolo. Só há um Deus, que é o Pai, e Jesus Cristo, ele vai dizer. Outro versículo 8, do capítulo 8 ainda. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Paulo está dizendo, se você comer uma carne que foi sacrificada a ele, você não vai se tornar contaminado pelo vírus idólatra. Não há nada de contaminado na carne em si, está entendendo isso? Não há nada de impuro na carne em si mesmo. Outro versículo, capítulo 10, verso 19. Veja aí. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Pergunta retórica, a resposta subentendida é não. Então, Paulo não está tratando aqui de uma possibilidade de idolatria real. Ou seja, que se um coríntio fosse a um festival ou comesse uma carne sacrificada, ele realmente estaria adorando ou se tornando devoto por meio daquilo do ídolo. E essa questão já coloca algumas coisas para nós. Veja, o milho, a bandeira, a camisa quadriculada em si mesmo, isso é nada. Isso é nada. Nós não podemos ter crendice em torno dessas coisas. Os crentes têm isso às vezes. E traz as perguntas para a gente responder. Então, de vez em quando você se depara assim, eu fiquei sabendo que o celular da Nokia, que nem tem mais, né? Foi dedicado ao diabo. Eu posso comprar um celular da Nokia e não vou estar servindo ao diabo? Claro que não. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Então nós não podemos ter esse tipo de crendice na boneca da Xuxa endemoniada. Então o crente não pode comprar ela para a filha. Não tem isso. Tá certo? A questão não é essa. Qual é a questão de Paulo, então, aqui? A preocupação do apóstolo parece repousar em dois pontos básicos. Primeiro, o cuidado para com os fracos. A gente vai ler esses textos. Capítulo 8, verso 7 e de 9 a 13. E segundo, a associação com a idolatria. Então, a preocupação de Paulo aqui não é uma contaminação pela carne. Não é isso. A preocupação de Paulo é como o consumir a carne e o frequentar o festival seria lido por duas pessoas. Primeiro, o crente fraco. A gente vai ver o que é isso daqui a pouco. Segundo, o incrédulo. A preocupação de Paulo é que você não ofenda a consciência do fraco. A gente vai ver o que é isso. E não é o que você está pensando, provavelmente. Segundo, que você não passe a impressão para o incrédulo de que você é um idólatra, como ele. Então, a preocupação de Paulo aqui são essas duas. Ou seja, não tem a ver tanto com o crente em si, ele consumir algo, ele comer milho, ele comer carne sacrificada, ele usar uma camisa xadrez. Mas tem a ver como isso será entendido no contexto em que ele está. Eu vou pegar aqui, essa é a questão do apóstolo, tá bom? Por isso que a questão é complexa. Porque você vai ter essa quadrilha e a quadrilha no sítio ali com 10 pessoas. Assim, a gente chega lá.
Diga lá, Igor. Tenha paciência. E a gente tem muito cuidado, mais eu na escola. Não só tem eu, o professor crente, tem outras professoras que são crentes, mas de uma denominação totalmente diferente. Aí, às vezes, alunos que são crentes chegam para mim, tá, pastor, eu vou passar com você é mais tranquilo nas coisas dessa coisa. Eu já fico com medo, viu? Eu perguntei a professora do fulano, ela já disse, não participe de nada, não venho à festa da escola, não vista xadrez, não como isso, isso é de Satanás. Eu pedi para explicar, né? Para esse aluno que é crente. Pessoal, eu estou querendo entender a vida para ajudar a escola, aquela coisa do banho. Eu vou dar um dia, eu sou professor, eu tenho que participar do evento lá, algo assim. Se eu falar para você que você usa xadrez e coisa do capeta, eu não estou mentindo para você. Se você comer um pão, um cantinho de coisa do capeta, eu não estou mentindo. Assim, você tem um radical, eu expliquei a ele, mas tem isso também, às vezes irmãos da fé, crentes, que tem essa linguagem assim, chega para uma pessoa e diz, é do capeta. Aí eu digo ao meu aluno que não é do capeta, usa xadrez. Isso parte muito de uma visão muito dualista também da cultura, né? Muitas denominações têm que é assim, a obrigação do crente é abster-se da cultura quanto ele puder. Isso é um problema. E para nós reformados é um problema. Porque o cristão ele é chamado a influenciar a cultura, o que implica envolver-se com ela. Esse é o problema mais complicado. Vamos tentar então ver o que é que Paulo fala sobre isso. Vamos lá, vamos entender um pouco qual era o contexto da cidade de Corinto. Isso é uma foto de uma parte da antiga cidade de Corinto. O que acontecia? Era uma cidade bastante idólatra, e as carnes que eram vendidas nos mercados da cidade, primeiro eram oferecidas a falsos deuses, a ídolos. Onde era que isso acontecia? Nos templos. O que você vê, aquela edificação ali que está parcialmente destruída, é um antigo templo pagão na cidade de Corinto. Tá certo? Eu não sei para que divindade. Então, ali dentro, as carnes eram, em uma cerimônia religiosa, elas eram oferecidas a Apolo, a Afrodite. Agora você percebe que na frente do templo aí, do lado de cá, você tem algumas escadas, você tem um pátio e você tem alguns ambientes ali descendo. O que acontecia? Depois que a carne era sacrificada ali, ela saía do templo. E nesses locais ao redor, e às vezes dentro do próprio templo, depois do culto pagão, aquilo se transformava num grande mercado. Uma feira ali. E a carne ia ser vendida nesses mercados. E depois que as pessoas compravam esses alimentos, eles iam consumir em casa. Então, Paulo vai lidar aqui do comportamento dos coríntios nesses três ambientes: nos templos, nos mercados e nas casas. Uma coisa importante a se perceber é que frequentar os lugares de oferecimento era parte integrante da etiqueta formal da sociedade. Ou seja, depois que terminava o culto pagão, o templo se transformava no mercado realmente. E as pessoas iam para lá comprar. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui para a gente entender. Imagina aqui que no açougue municipal, antes de as carnes serem ali vendidas no dia de sábado, todos os açougueiros chegassem ali de madrugadinha, fizessem uma celebração religiosa para o deus Dagon, e às 7 da manhã abre o mercado e as pessoas vão comprar. Era mais ou menos isso. Então veja que você tem o mesmo ambiente, o mesmo lugar, mas você tem ambientes e programações distintas. E Paulo vai dar respostas distintas para esse tipo de situação. Tá certo? Então, veja como vai parecer com a nossa situação. Os festivais e o oferecimento das carnes envolviam uma simbiose, ou seja, uma mistura entre religião pagã e cultura secular. Como é o caso do São João. Não é mais apenas religião, é religião e cultura. Era o caso de Corinto. As carnes passavam por ambientes religiosos e passavam por cultural. Assim, cada ambiente guardava uma proximidade diferente com o ídolo e exigia uma postura própria. Deu para entender isso aqui? O problema em Corinto era também como diferenciar o que é religioso do que é cultural. E como responder a depender da resposta que você... Como se comportar a depender da resposta que você dê. É mais ou menos o problema que nós enfrentamos em relação às festas juninas. Então, quais são as respostas que Paulo dá? Orientações do apóstolo Paulo. Agora que nós vamos olhar os textos, tá certo? Fica com a Bíblia aberta aí. Capítulos 8 a 10 de 1 Coríntios. O primeiro ambiente que Paulo vai regrar são os templos. Está ali um templo pagão.
como era que os cristãos deveriam se comportar em relação aos templos. E aqui ele está falando do momento em que havia o culto pagão e a carne era sacrificada, era oferecida ao ídolo. Como era que eles deveriam? Com certeza não dá para vocês lerem, mas eu vou ler aqui. Os cristãos coríntios deveriam se abster de comparecer aos templos pagãos e participarem das cerimônias religiosas de dedicação dos alimentos aos ídolos. Desobedecer isso seria associar-se a demônios. Veja aí, capítulo 10, do verso 19 em diante. Capítulo 10, de 19 em diante. Aqui Paulo vai falar do ambiente do templo. Ele diz assim, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? A resposta subentendida é não. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. Aí veja o que ele diz agora. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Veja que Paulo não diz assim, eu não quero que vocês adorem demônios. O crente não adora demônio nenhum. Mas quando ele participa de um culto pagão, ele se associa a isso. Ele não adora efetivamente porque ele é crente, mas ele se associa a uma prática pagã. Ele continua dizendo, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Uma referência à ceia, certamente aqui. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos, ciúmes no Senhor. Somos acaso mais fortes do que ele? Então, qual é a pergunta que Paulo está respondendo aqui? Um crente pode ir ao templo pagão e participar da cerimônia religiosa em que a carne é sacrificada ao ídolo? A resposta peremptória de Paulo é não. Fazer isso é associar-se ao ídolo e, por tabela, ao que está por trás dele, há demônios. Paulo traz aqui sim do Antigo Testamento, tá certo? Que já ensinava isso, que os ídolos, na verdade, são demônios. Então, a resposta que Paulo dá para o ambiente do templo é esse. Mas aí isso aqui é até claro, a gente já imaginava que a resposta seria essa. O segundo ambiente são os mercados e armazéns. Veja, eu expliquei agora. O alimento era dedicado no templo, depois ele ia para onde? Para os mercados, os armazéns. Veja, alimento que foi dedicado ao ídolo. Qual é a resposta de Paulo? Esses eram lugares limítrofes, ou seja, uma fronteira entre o cenário religioso e o meramente secular. Aqui, Paulo diz que os cristãos deveriam comprar do que era vendido sem perguntar a procedência. Subentende-se que seria para evitar associação com o ídolo. Veja aí, versículos 25 e 26 do capítulo 10. 25 e 26 do capítulo 10. Diz assim, comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Paulo diz assim, quando você for no mercado, veja, já mudou o ambiente, não é mais do tempo. Agora é um ambiente não mais religioso, mas agora social, comercial. Você vai comprar a carne, e se você suspeitar que a carne é sacrificada, você vai comprar sem perguntar. Não precisa perguntar de onde a carne veio. Paulo termina, versículo 26, você pode até olhar na referência, citando o Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Todas as coisas feitas pelo Senhor são dele e se encontram na descrição de Gênesis 1:31. É muito bom. Então não importa que a carne tenha sido sacrificada a ídolo, dedicada a São João, dedicada a Apolo, a Afrodite, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Então você vai comprar sem perguntar. Por que Paulo diz sem perguntar? Para que você não seja associado ao ídolo. Se você perguntar ao vendedor, essa carne é sacrificada? E ele disser, é. E você comprar, você lançou na mente do vendedor a dúvida se você é um cristão ou um pagão. Mas se você não perguntou nada, não há essa dúvida. Você viu aqui? Então esse é um elemento, um ambiente, limítrofe entre o contexto religioso e o contexto secular. E o terceiro ambiente... Oi? Provavelmente Paulo diria que não se compra. Provavelmente ele diria que não se compra, né? Vamos lá. Qual é a situação mais próxima que você tem disso, né? Você no mês de julho pode comprar milho, por exemplo. É porque eu já estou entrando na questão final, né? Mas você pode comprar milho aqui na Casa do Bolo, que não sei nem se vende lá. Você pode comprar em algum mercado normal, ou você pode comprar na quermesse, por exemplo. Né? Veja,
o ambiente até a gente frequenta isso, mas o ambiente da quermesse ali, como é uma programação feita para levantar fundos para as comemorações da Igreja Católica, nesse sentido, subentende que quem daquilo ali participa está se associando diretamente ao culto ou à veneração pagã. Então, é mais ou menos isso. Eu imagino que se houvesse uma placa ali, né, vendia de Afrodite, artigos para o seu casamento. Eu acho que equivaleria, eu acho que equivaleria a você perguntar se vende templo ou não. Equivaleria a isso. Me parece que a orientação de Paulo seria de que se procure um neutro, em que não se sabe a procedência. Acho que ele diria isso, né? Então, terceiro ambiente, nas casas. Qual é a hipótese que Paulo trabalha aqui? Alguém lhe chama, em Corinto, né, para comer carne na sua casa. Um incrédulo, um descrente, chama o crente para ir jantar na casa dele comidas que certamente o crente sabe que foram sacrificadas. Qual a orientação de Paulo? Bom, esse é o ambiente mais distante do aspecto religioso das festas em Corinto. Por isso a liberdade é maior. A ponto de Paulo aconselhar a se comer de tudo. Veja, você deveria comer tudo que for posto na mesa. Porém, se a procedência religiosa fosse ressaltada por um irmão, o cristão deveria rejeitar comer por causa da consciência deste fraco. Vamos entender isso melhor. Capítulo 10, versos 27 a 29. Veja aí. Agora Paulo vai lidar não mais com o mercado, mas com a casa do incrédulo. Ele diz assim: se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comer de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. É a mesma situação do mercado. Você vai comer de tudo que for colocado na mesa pelo descrente, e a razão provavelmente é a mesma do versículo 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Porém, se alguém vos disser, e esse alguém aqui é um crente, um outro crente que está com você lá. A gente entende isso por causa do que Paulo vai dizer no capítulo 8, a gente vai ver isso daqui a pouco. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Eu posso dizer o seguinte: nesse ambiente, se foi um outro crente com você, e ele, naquele momento, você não perguntou nada, você está comendo de tudo que é posto na mesa. E ele ali diz: olha, é sacrificado a ídolo. Você já com um garfo aqui, né? Sacrificado a ídolo. Você deveria voltar atrás e não comer por causa da consciência. Consciência, Paulo vai dizer, não a sua, porque você sabe que a Deus pertence, a terra pertence a Deus e a sua plenitude, mas a do outro. Esse outro é um crente. A gente sabe isso a partir de onde? Do capítulo 8. Volta aí para o capítulo 8, verso 7. Deduz-se que Paulo está falando desses do capítulo 8. Verso 7, ele diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Veja o que Paulo está dizendo. Que na igreja existem algumas pessoas novas, Paulo vai chamar de fraco, recém-convertidos, que não têm o mesmo entendimento do forte. O que ele quer dizer com isso? O forte consegue, no contexto de Corinto, comer da carne sacrificada sem nenhum peso de consciência, porque ele tem muito fixo o que é dito no capítulo 10, verso 26, que eu já citei algumas vezes. Mas o fraco é aquele que passou a vida inteira cultuando o Deus falso, sacrificando a ele devotando a ele aquela carne e comendo em culto a ele. Aí esse camarada se converte, ele se torna um crente, Paulo vai chamar ele de um crente fraco. Por quê? Porque por causa da vida inteira que ele passou, porque ele passou a vida inteira fazendo isso, mesmo depois de convertido, se ele comer daquela carne sacrificada, ele vai associar isso com o quê? Na mente dele. Qual é o gatilho mental dele? Eu voltei para a idolatria. Ele não tem força suficiente ainda para participar disso sem peso na consciência. Por isso Paulo disse: eu não participa por ele. A partir agora do verso 9 até o verso 13. Vede que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa, em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, pereceu o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu.
E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, a não ser que venha, para que não venha a escandalizar. Aí aqui Paulo junta isso à palavra escândalo, no grego é escandalon, que é literalmente pedra de tropeço. E essa é uma palavra que nós entendemos errada. Porque geralmente a gente entende escândalo como o quê? Como sendo aquela atitude chocante. Fulano escandalizou, o pastor está usando short. Antigamente o povo tinha isso. Então, uma conduta chocante. Esse não é o conceito de escândalo para Paulo. O conceito de escândalo para Paulo é você induzir alguém a fazer algo para o qual ele não está pronto. Esse é o conceito de escândalo em Paulo. O escândalo aqui é se um crente forte fosse visto pelo fraco comendo aquela carne tranquilamente e o fraco dissesse assim: e ele está comendo, eu vou comer. Mas ele não tem o discernimento disso ainda. Aí ele come. E depois, porque ele não tem o discernimento, ele é acusado pela sua própria consciência. E por isso a sua consciência é ferida pelo forte. É daí que Paulo vai dizer em Romanos 14 que o que não procede de fé é pecado. Ele está falando exatamente isso. Aquilo que eu faço sem consciência de que é certo, já é pecado. Eu preciso ter maturidade para fazer com a consciência de que não é pecado. Entenderam o que eu disse aqui? Esse é o conceito de escândalo. Então, na casa do incrédulo, o corinto forte poderia abster-se de certos alimentos se ele percebesse que isso levaria a um fraco a participar também e depois ter a sua consciência ferida. Acontece isso no nosso ambiente, às vezes. Por exemplo, uma pessoa que passou, talvez vocês saibam disso, né? O irmão passou a vida inteira no alcoolismo. Aí ele se converte. E nós dizemos que a Bíblia não condena o consumo de álcool. A Bíblia condena a embriaguez. Mas adivinha só, depois de 20, 30 anos em que essa pessoa viveu num ambiente em que o álcool é associado a toda uma vida de moralidade, ele vai conseguir tomar um copinho de vinho sem ter a sua consciência ferida? Dificilmente. Talvez depois de algum tempo. E talvez ele nunca faça isso por causa do risco de retornar ao vício. Isso é uma coisa válida, inclusive. Tá certo? Então, esse é o tipo de escândalo do qual Paulo fala. Escândalo não é você fazer algo e alguém achar aquilo chocante. Achar aquilo escandaloso, né? Redundantemente. Escândalo é você induzir o fraco a fazer aquilo para o que ele não tem discernimento suficiente ainda. Tá certo? Está claro aqui as respostas que Paulo deu? Então, no templo, nada. No mercado, fique calado. Na casa de alguém, fique calado, mas se um fraco lhe arguir, você, pelo fraco, você volta atrás. Para que ele não faça algo sem discernimento. Aí agora nós chegamos na parte final, para tentar trazer as respostas para a nossa situação. E mas até aqui foi claro, ponto 1, ponto 2. Aí agora, esse estudo aqui serve para um milhão de coisas. Mas a gente pode adaptar aqui para a questão da festa junina. Primeira pergunta, então. Crentes podem participar de celebrações religiosas ou culturais, atenção, que estejam explicitamente envolvidas na veneração de qualquer santo? Qual é a resposta que vocês dão aqui? Não. Ok, parabéns. A resposta é não. Ainda que o santo em si, não o cristão, cuja memória foi degenerada. Porque isso é aquela coisa, viu? O pessoal fica com raiva de João Batista, não tem culpa nenhuma. Degeneraram a memória dele. Não tem culpa nenhuma, tá certo? Então, a questão não é João Batista, mas a figura do santo criado sobre ele em si mesmo é nada. Mesmo assim, fazer isso é cooperar com práticas de idolatria e assim assentar-se na mesa de demônios. Então, nós não, por mais que tenhamos respeito a João Batista, nós não devemos frequentar missas em sua homenagem e nem eventos culturais que sejam explicitamente dedicados à figura do santo. A quermesse talvez seja o exemplo mais vívido que possa vir na nossa mente. Então, quando houver associação expressa com um elemento religioso, não deve haver participação da nossa parte. Nem contribuição. É. É.
nem contribuir. Eu concordo, muito embora, veja, o que Paulo fala para o comprador vale para o vendedor. Por exemplo, não nesse caso, mas na época do Bom Jesus, que é o que você se referiu, né? A pessoa que vive disso de vender carne, ela não deve perguntar ao comprador qual é o uso que vai dar aquilo. Ela deve vender. Você não precisa perguntar, não é culpa sua. Tá certo? Quem vende milho nessa época não precisa perguntar qual o destino será dado àquilo. O que vale para o comprador, não perguntar a origem, vale para o vendedor. Você vende. Dali para fora, a responsabilidade de quem comprou. Agora, se antes ao aviso, deu o boi com Jesus ou outra coisa, aí sim, não deve haver envolvimento. Então, essa é a primeira pergunta, a mais fácil de todas. Segunda pergunta. E essa aqui eu resolvi colocar porque talvez crie algum nível de dúvidas entre nós. Igrejas protestantes, não é nosso costume, mas elas podem fazer programações em referência ao nascimento de João Batista e o seu significado? Veja, perceba como eu coloquei a questão. Programações não a João Batista, mas em referência não mesmo a ele, mas ao seu nascimento e o significado desse evento. A resposta é, a princípio, sim. Uma vez que não há proibição bíblica de se rememorar os fatos importantes da redenção, como é esse caso, e que nesse caso não existem preces e ofertas ao morto, não se pode considerar isso como idolatria. Agora, por isso que eu disse que a princípio sim. Mesmo assim, deve-se cuidar para que descrentes não confundam com outras celebrações de natureza idólatra. Aqui é o pulo do gato. Depende do contexto. Eu confesso a vocês que se uma igreja protestante quisesse fazer uma programação dessa, um culto de doutrina, vamos falar sobre esse assunto. Nascimento de João Batista. Talvez aqui em São Bento não houvesse nenhum problema. Suspeito que não haveria dificuldade nenhuma. Agora, no mais interior do sertão de Pernambuco, não sei. Está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez no local onde João Batista seja o padroeiro da cidade, talvez seja diferente. Por isso que não é fácil dar resposta a esse tipo de situação. Tá certo? Mas, a princípio, como não se trata de uma programação dedicada à figura honorífica de João Batista ou de qualquer outra pessoa, como foi o caso de quando nós celebramos a Deus, lembrando da memória de Dr. Bávaro, como nós fazemos várias vezes lembrando da memória de Nea Vilela, como não há dedicação a eles, em espécie alguma, de qualquer prece, voto, oferta, nós não podemos classificar isso como idolatria, tá certo? Está clara a segunda resposta? Terceira pergunta e respectiva resposta. Aqui, as dúvidas mesmo são aqui. Protestantes podem participar ou promover festejos. Na verdade, a pergunta é: protestantes podem participar de festejos promovidos pelos descrentes com caracteres típicos das festas juninas? Aqui é a bronca, é a escola e tal. Perceba que a pergunta, eu não estou falando de celebração religiosa. Perceberam isso na pergunta? Eu estou falando, a escola vai fazer uma quadrilha. O trabalho vai fazer uma confraternização, todo mundo tem que ir de camisa xadrez e chapéu de palha. Programações culturais com os caracteres da festa junina. Eu estou falando de o descrente lhe chamar e você ser convidado a participar. Pode ou não. E aqui, meus irmãos, eu estou dando uma resposta que eu penso ser bíblica, mas que alguém pode discordar. Uma outra pessoa pode ter outro entendimento. Mas a minha percepção é que é a seguinte: depende. Depende do nível de aproximação dos elementos culturais com os elementos religiosos. A participação meramente cultural, como acender fogueira, comer comidas de milho, dançar quadrilha e ouvir, ou até mesmo dançar forró, não são pecaminosas. Veja o que Paulo diz: essas coisas em si mesmo são nada. São coisas boas, muito boas. Mas o crente deve estar atento à possibilidade de existir algum elemento religioso que possa sugerir a associação à idolatria. Por isso que você não pode dar uma resposta, penso eu. Seria muito fácil chegar aqui e dizer que crente não faz isso. Ponto final. Mas assim, irmãos, não dá para a gente ter esse tipo de resposta reducionista. Depende de qual a proximidade dos elementos culturais com os elementos religiosos. A gente pode aqui sugerir uma série de situações. Eu estudei na escola católica, lá em Recife, Colégio Souza Veras, lá no bairro Engenho do Meio, 2 anos. A gente fazia prova com uma imagem de Nossa Senhora assim, a vigiar, para que ninguém fiasse.
Então, nessa escola, meu pai e minha mãe nunca permitiram que eu participasse em nenhum contexto. Mas, assim, nessa escola católica, é uma boa ideia o pai crente deixar que o filho participe? Provavelmente não. Porque há uma aproximação muito grande com o elemento religioso. A escola é católica. Você tem dúvidas que vai haver dedicação de algo a João Batista ali? Muito provavelmente vai. Na escola pública municipal, depende. Já houve um distanciamento maior. É difícil dar uma resposta universal para isso. Tá certo? É difícil dar uma resposta universal. Me parece que o critério é qual o risco de haver confusão com a associação com a idolatria. Se esse risco não existir, a gente não pode condenar. Se esse risco existe, a Bíblia diz que você deve fugir da aparência do mal. Natália, pode falar. Exatamente. Há muitos ambientes em que você fazer só essa saidinha já estabelece a diferenciação. Em outros ambientes, se você participar de tudo, você for associado a tudo. É difícil dar uma resposta que valha para tudo. É difícil. Pode falar isso. É muito complicado. Toda de São João. Por isso que eu criei duas perguntas aqui. Eu coloquei essa pergunta 3 exatamente pensando nisso. Porque nós somos muitas vezes convidados pelos incrédulos. É uma situação diferente de quando nós mesmos promovemos esses eventos, que é a pergunta 4. Porque o grande perigo é isso aí, é porque nós queremos fazer uma dissociação entre o elemento cultural e o religioso, que os incrédulos não estão preocupados com isso. É tudo, muitas vezes, uma simbiose e você não... Isso é falando de muita coisa. Por exemplo, a festa do Bom Jesus aqui em São Bento, ela tem elementos religiosos e culturais. Quer dizer, se você quiser ser rígido, você foi no parque ali, você participou. Mas a gente sabe que isso não será associado à participação do culto, da veneração que acontece ali perto da Igreja Matriz. Então, você localizar isso culturalmente numa cidade, num ambiente, requer muita sabedoria. E na dúvida, quando nós somos convidados por descrentes, a gente não pode contar com a sabedoria dos descrentes. Você não pode contar que um descrente será sábio. Porque ele não é sábio. Um descrente é um tolo. A Bíblia, o descreve é assim. Por isso que é necessário ter muito cuidado com o aceite dos convites feitos pelos descrentes. A não ser quando você tem absoluta certeza do que se trata. Mas assim, é difícil dar uma resposta universal para isso. Jane, pode falar. Me parece um exagero. Eu tenho dificuldade de entender que, pelo fato de você, no seu trabalho, usar uma camisa de xadrez, alguém vai olhar e vai dizer, ele adora São João. Eu tenho dificuldade de perceber isso. Veja, pode haver um contexto, pode haver um contexto em que a resposta seja essa? Pode. O problema é você colocar isso como regra. É muito difícil, é muito complicado. Muito bem, passamos para a quarta pergunta, que é uma dúvida que muitas pessoas têm na igreja.
Protestantes podem adotar para si costumes típicos do mês de junho. Agora, aqui, veja bem, eu estou falando de programações que o crente faz. Por exemplo, a reunião da SAF, vamos fazer a departamental do mês de junho. Aí vai ter as comidas típicas lá. Vai ter comida de milho. Né? Pode. Então, perceba a diferença da pergunta 3 para 4. Protestantes podem adotar para si costumes típicos do mês de junho, estando ausente qualquer elemento religioso? Antes de eu responder, deixa eu dizer uma coisa. Eu estou deixando de fora da questão questões laterais a isso. Por exemplo, a questão que o Cid colocou, você ir para o Pátio do Forró em Caruaru. Existe uma outra questão que vem aí, que se a gente for tratar disso, vai expandir demais o objeto de estudo, que é o ambiente, a violência, a bagaceira, entendeu? Uma outra questão. Alguém pode dizer assim, mas a igreja ser decorada com bandeirinha. Isso é uma outra questão, porque nós não vamos fazer isso. Nós não vamos decorar o templo, né, com bandeira de São João, porque isso não tem tanto a ver com a questão aqui. Se nós fizéssemos isso tem a ver muito mais com a questão de secularização, de estratégias mundanas para atrair pessoas. Então, eu estou deixando essas questões, que são obviamente desaconselháveis, porque eu penso que elas tratam de outras coisas. A igreja, por exemplo, o local de culto, que no mês de junho se veste de bandeirinha, o problema dela não é isso aqui, o problema dela é mundanismo. O problema dela é que ela não se contenta com a simplicidade do evangelho. Então, eu estou deixando essas questões laterais de lado. Eu estou trazendo só essa questão mais particular. Protestantes podem adaptar para si costumes típicos do mês de junho, estando ausente qualquer elemento religioso? Resposta. Pelo que lemos das linhas do apóstolo Paulo, a resposta é sim. Veja, quando estivessem na casa de descrentes, os coríntios deveriam comer de tudo sem escrúpulos. A única exceção feita de forma explícita é a do caso em que o crente fraco, neófito, se veja influenciado a participar sem discernimento e depois tenha a sua consciência culpada, sendo este o conceito paulino de escândalo. Então, do que nós lemos nas linhas do apóstolo Paulo, nós não podemos dizer que haja proibição. Você pode se abster de fazer, sem dúvida alguma. Mas nós não podemos olhar e dizer a proibição. A gente fazer uma reunião lá no sítio, e a bandinha lá, eu, André, Caio, Raul, Nazabumba, no mês de junho, comida de milho. Ausente qualquer elemento religioso, você não tem base bíblica para trazer algum tipo de pecado nisso. Qual é a única exceção? A única exceção explícita que o apóstolo Paulo traz. Se no ambiente houver um crente fraco, e o que é um fraco, né? Eu expliquei o que é o fraco. E ele se vê constrangido a participar disso sem ter a consciência para tal e depois ele se sentir com a consciência ferida de alguma forma. Essa é a única exceção explícita que nós encontramos nos escritos de Paulo. Eu trouxe uma coisa aqui, mas para nós percebermos, que deve ser lida aqui. Por que Paulo só faz essa exceção? Porque Paulo ele não faz uma exceção que nós muitas vezes fazemos, que é aquele crente que não é mais fraco, não é mais neófito, já aprendeu sobre essas questões, mas insiste em se escandalizar com algumas coisas. Não há mandamento bíblico para que a comunidade, a coletividade se dobre diante do escrúpulo de uma pessoa assim. E há muitas pessoas assim. Eu sei de pessoas que se converteram há 40 anos, e se chegar na casa do irmão e encontrar uma garrafa de vinho, se escandaliza. Nós criamos esse conceito evangélico de que, por amor, por respeito, a gente se adequa. Você pode até fazer isso, você não pode dizer que há mandamento bíblico. Por quê, irmãs? Porque a coletividade não pode ser refém da eterna imaturidade de uma pessoa. A igreja não pode ser refém da eterna imaturidade de uma pessoa que não pode ver um vinho de vinho, que não pode ver uma garrafa de vinho 5% na casa do irmão, que não pode ver um licor. O quilo de morgado é só 5. Estou falando desse. Aqueles que são mais ousados. Mas nós não podemos ser reféns disso a vida inteira. Paulo não abre essa possibilidade de que uma igreja inteira seja refém do escrúpulo, muitas vezes legalista, de algumas pessoas. Eu queria, então, caminhar para o final, lembrando o que Paulo diz ali em Romanos 14:16. Ele diz assim, não seja, pois, vituperado o vosso bem. No capítulo 14 de Romanos, Paulo trata exatamente da luta
que havia entre fracos e fortes. E é exatamente isso que é parabolizado ali na imagem que eu coloquei ali. O fraco e o forte degladiantes na igreja. Paulo fala sobre isso no capítulo 14 aos Romanos. Veja o que ele diz. Eu só destaquei esse versículo. Não seja vituperado o vosso bem. O que é vituperar? É ofender. É defenestrar. Ou seja, que em outras traduções você encontra que o vosso bem não seja transformado em mal. Que o vosso bem não seja transformado em mal. Paulo está dizendo aqui que tanto o forte quanto o fraco numa igreja podem pegar aquilo que é bom e transformar em mal. Quando é que o forte faz isso? Quando é que o forte transforma o bem em mal? Quando ele pega algo que é bom, mas ele usa da sua liberdade de maneira tão intransigente que ele leva o fraco até a sua consciência ferida. E isso é uma coisa má. Então ele utiliza uma coisa boa para produzir algo mal. Então eu sou forte, eu sou experimentado, mas eu devo atentar para o irmão fraco e eu preciso saber quem é o fraco. É o neófito, aquele que ainda não tem, que ainda bebe leite espiritual. Eu não posso pegar o que é bom. Vinho é bom. As coisas que Deus fez são boas. Mas eu não posso usar isso como instrumento do mal para ferir a consciência dele. Isso é vituperar o bem. E o fraco? Quando é que o fraco vitupera o bem? Quando ele nunca sai da sua condição de fraco. Quando ele passa a vida inteira na sua condição de fraco. Paulo faz essa crítica aos coríntios e o autor aos hebreus faz aos hebreus. O fato de que eles ainda estavam nas coisas elementares quando deveriam ter progredido para muito mais. Mas é inadmissível que após anos do evangelho a gente ainda se veja se quebrando por questões como essa. Por questões simples, por usos e costumes. Então, o fraco, ele torna o bem em mal quando ele nunca amadurece, quando ele nunca torna-se forte, e, portanto, ele torna em mal aquilo que Deus diz que é bom. As coisas que Deus criou são boas, e nós devemos tê-las como coisas boas. Veja, a questão não era a carne, para Paulo em Corinto. A carne é boa, muito boa, né? O mal é a idolatria. A gente não pode transformar o que é bom, o alimento, a carne, em mal. A idolatria é má. Ela tem que ser extirpada. As coisas que Deus fez são boas. Eu digo isso, mas é aqui realmente para a gente encerrar, mas eu vou dar a oportunidade de quem quiser falar, porque eu queria destacar o seguinte fato. Eu suspeito que no nosso meio, essas questões causam mais problemas entre nós do que com pessoas de fora. Eu tenho essa impressão. Eu tenho a impressão de que nós criamos mais problemas entre nós mesmos do que aos olhos de incrédulos que imaginariamente pensam que nós estamos nos envolvendo com idolatria. Muitas dessas questões diz respeito ao fato de quão lentos nós somos para passarmos da fraqueza para a força. E o preço disso, irmãos, é não aproveitar, não usar das coisas boas que Deus fez. O preço disso é uma vida evangelical que é sempre redundante, é sempre com as mesmas coisas, é bastante negativista, é baseado em, como Paulo diz aos Colossenses, não toque nisto, não toques naquilo, não proveis isto, não proveis aquilo. A gente passa a viver dessa forma muito porque nós temos grande dificuldade em passar da fraqueza para a força. Então, não seja vituperado o vosso bem. O forte não use da sua força para violentar a consciência do fraco. O fraco não use da sua fraqueza para castrar a liberdade do forte. Antes amadureça, se torne forte. Natália, pode falar. Quem quiser falar depois, contribuir, pode ficar à vontade. A exceção da presença do chamado fraco que Paulo traz, eu penso que sim. Eu não vejo dificuldade, não. Alguém quer contribuir? Mais alguém? Muito bem, então que o Senhor nos abençoe e nos vemos no próximo domingo, se Ele permitir.